Logo pela manhã, James chegou à serraria onde Tuan estava revisando o estoque e conferindo os registros contábeis. O ambiente de fim de ano estava agitado. O som das serras elétricas ecoava pela mata. Mas no pequeno escritório nos fundos do galpão, uma conversa muito mais contida acontecia. Tuan entregou a James o relatório financeiro, falando com um tom neutro. O faturamento deste ano foi de aproximadamente 7 bilhões de dons. Após descontar os custos operacionais, o bônus de fim de ano para os funcionários e a depreciação, o lucro líquido final ficou em torno de 1 bilhão e 200 milhões. James assentiu enquanto lia, mas sua voz baixou levemente ao mudar de assunto. Fiquei sabendo que um dos operários descobriu que a mãe está com câncer em estágio terminal. Verifique se a família está com dificuldades. Se for preciso, antecipe um apoio. Tuan hesitou por um segundo antes de responder. Vou confirmar tudo e aviso você em seguida. James ergueu os olhos, observando por alguns instantes sem dizer nada. Em vez de insistir, ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou em voz baixa. Você ouviu algo sobre a Dieppe? Tuan se sobressaltou levemente, mas respondeu com firmeza. Desde que tudo aconteceu, ela não entrou mais em contato. A verdade, no entanto, era outra. Tuan sabia exatamente onde Dieppe estava. Ele mesmo a havia levado para longe, escondida em uma pequena casa isolada na floresta, tentando protegê-la de pressões externas e de escolhas dolorosas demais para ela suportar. Naquela tarde, Tuan foi encontrar o pai de James. O senhor estava sentado na sala de estar, com seu olhar severo de sempre. Tuan se aproximou em silêncio e depositou sobre a mesa o envelope com o dinheiro que havia sido oferecido a Dieppe, agora devolvido. Sua voz foi firme e resoluta. Não posso permitir que minha irmã troque amor por dinheiro. Minha mãe está doente, eu sei. Precisamos de dinheiro para o tratamento. Mas, se eu aceitar essa ajuda condicionada à desistência da Dieppe, nunca mais terei paz. O pai de James ficou em silêncio, mas sua expressão mudou sutilmente ao ouvir a palavra irmã. Olhou com atenção e perguntou. Ela é sua irmã de sangue? Tuan confirmou com um aceno. Fomos separados quando pequenos. Minha mãe só a reconheceu por causa de uma marca de nascença no pescoço. O silêncio que se seguiu foi mais longo. Depois de alguns minutos, o velho homem suspirou. Não era o dinheiro devolvido que pesava naquele instante, mas sim algo mais profundo. Ele começava a enxergar nos olhos de Tuan, algo que havia perdido há muito tempo. Lealdade verdadeira à família e um senso de dignidade que não se pode comprar com riqueza. Tuan sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava decidido. Não permitiria que sua irmã carregasse o peso de sacrifícios que não lhe pertenciam. Por mais pobre ou limitado que fosse, ele lutaria para proteger tanto sua mãe quanto Dieppe e faria isso com integridade. Na manhã gelada, a neblina ainda pairava lentamente sobre os telhados de madeira envelhecida. Tuan levou a mãe para encontrar Dieppe na pequena casa onde ela estava hospedada, no meio de uma aldeia silenciosa entre as montanhas. A senhora trêmula entrou com passos hesitantes, o olhar misturado entre surpresa e emoção ao ver a jovem de costas, alimentando o fogo no fogão a lenha. Dieppe se virou, sem entender o que estava acontecendo, até que Tuan murmurou com suavidade. Dieppe, é a mãe, sua mãe de verdade. Ela congelou. Olhou para a mulher magra, de traços cansados, os cabelos grisalhos e os olhos fundos que pareciam carregar décadas de saudade. Uma das mãos frágeis levantou os cabelos de Dieppe com cuidado, e a senhora chorou ao reconhecer a marca de nascença atrás do pescoço da filha. É você? É mesmo você? Minha filha! Naquele instante, toda a dor acumulada no coração de Dieppe rompeu em lágrimas. Ela se lançou nos braços da mãe, chorando como uma criança. Depois de mais de 20 anos de solidão e feridas, ela jamais imaginou que um dia reencontraria seu próprio sangue. Mais tarde, sentaram-se juntas e dividiram memórias antigas, pedaços de uma história separada por má sorte e silêncio. Dieppe soube como se perdeu porque a mãe pensou que ela estava morta, e entendeu por que Tuan sempre a protegeu sem nunca contar toda a verdade. Mas a alegria do reencontro durou pouco. Tuan revelou um fato doloroso. A mãe estava com câncer em estágio terminal. O tratamento exigia uma quantia muito alta de dinheiro, um valor que nenhum dos três podia reunir. Dieppe ficou em silêncio, as mãos apertando com força o tecido da roupa.
Naquela noite, ela procurou o pai de James. No cômodo de madeira tranquilo, seu olhar ainda era firme, mas já não carregava a mesma força de antes. Sobre a mesa repousava o mesmo envelope com os 20 mil dólares, o dinheiro que ela havia recusado antes. Desta vez, Deep curvou-se levemente e, com mãos trêmulas, o empurrou em direção a ele. Eu aceito esse dinheiro. Em troca, por favor, não interfira mais na vida de James. O homem a fitou longamente. Havia surpresa em seu olhar, mas também algo que se assemelhava ao arrependimento. Deep se levantou, sua voz saiu baixa, mas decidida. Não estou fazendo isso por dinheiro, mas se tenho que escolher entre a vida da minha mãe, que me espera lá fora, e o amor que sempre guardei no peito, eu não posso ser egoísta. Quando deixou aquela sala, Deep não chorou, mas por dentro, algo dentro dela se despedaçava. Aceitou sacrificar-se mais uma vez, desta vez por sua mãe, mas ao mesmo tempo entregava o amor que acreditava ser o companheiro de toda uma vida. Depois de aceitar o dinheiro do pai de James, Deep apareceu na serraria onde Tuan trabalhava. Nas mãos, ela segurava uma pequena bolsa de tecido contendo os 20 mil dólares que havia recebido a contragosto. Seu rosto estava pálido, marcado por noites sem dormir, mas o olhar continuava firme. Sem demonstrar emoção, entrou na sala improvisada nos fundos da serraria, onde Tuan terminava os relatórios do dia. Tuan levantou o olhar, surpreso ao ver a irmã ali. Antes que pudesse dizer algo, Deep colocou a bolsa sobre a mesa. Sua voz era baixa, mas decidida. Eu aceitei o dinheiro. Não queria, mas a mãe precisa do tratamento. Pegue. Leve ela ao hospital o quanto antes. Eu vou embora logo em seguida. Tuan alternou o olhar entre a bolsa e a irmã. O ambiente ficou denso, quase sufocante. Ele sabia o quanto Deep havia tido que engolir para aceitar aquela escolha. Suas mãos tremiam levemente ao abrir a bolsa, revelando maços de notas que, apesar de valiosos, pareciam pesar como pedras sobre a dignidade dela. Ele não disse nada, apenas assentiu em silêncio. Deep se virou e saiu apressadamente da sala. Não queria chorar diante do irmão. Não queria que ninguém soubesse que, mesmo decidida, sentia como se tivesse arrancado uma parte de si mesma. Deixava para trás o amor que acreditava ser eterno. Tuan permaneceu sentado por um longo tempo. Não tocou no dinheiro. Em sua mente, a imagem da irmã lutando por sua mãe, sacrificando tudo para preservar a vida de quem amava, o fazia apertar os punhos com força. Mesmo diante da urgência da doença, ele não podia permitir que Deep trocasse o amor por um fardo que carregaria para sempre. Naquela tarde, Tuan foi até a mansão do pai de James. O homem estava tranquilo, tomando chá como se já esperasse aquele momento. Tuan entrou, colocou a bolsa de dinheiro sobre a mesa com firmeza e declarou: "Não posso aceitar. Isso não é o preço de um silêncio, nem o valor de uma renúncia." O senhor levantou os olhos, ligeiramente surpreso. Tuan continuou, não lhe dando espaço para interromper. "Minha irmã já sofreu demais. Se precisar de dinheiro para salvar minha mãe, eu vou conseguir. Trabalhando, pedindo empréstimos, até sacrificando a própria saúde. Mas eu não permitirei que ela viva o resto da vida com a sensação de ter vendido seu próprio coração." O pai de James permaneceu calado. Não houve refutação nem reação explícita, mas em seu olhar já não havia mais arrogância. Restava algo mais humano, algo próximo do respeito. Respeito por um irmão que escolheu proteger sua família acima de qualquer tentação. Naquela tarde, após devolver o dinheiro ao pai de James, Tom foi até o escritório de James no centro da cidade. Sem esperar convite, entrou decidido, o olhar firme. James levantou a cabeça, surpreso ao vê-lo, mas antes que pudesse dizer algo, Tom fez uma reverência profunda. "Não venho aqui por minha irmã, venho pela minha mãe. Ela não tem muito tempo, eu preciso de ajuda." James se levantou sem hesitar, sem julgamento. Olhou diretamente nos olhos de Tuan e respondeu com voz calma e sincera: "Quanto você precisa?" Tuan foi direto. "O hospital estima de 400 a 500 milhões de dons para o próximo tratamento. Eu trabalho para você por 3 anos. Faço qualquer coisa, contanto que possa salvar minha mãe." James se aproximou e colocou a mão sobre o ombro de Tuan. "Você não precisa se vender. Eu vou ajudar. Não é por Deep. É porque eu acredito que você é alguém que sabe fazer o que é certo." Tuan ficou em silêncio, a garganta apertada. Naquele olhar, ele viu confiança.
algo que raramente sentira vindo de alguém que não o conhecia. No dia seguinte, com a ajuda de Tuan, James encontrou o lugar onde Diep estava vivendo. Era uma casinha simples, isolada na encosta da colina, com telhado de palha e paredes de madeira já desgastadas. Diep estava acendendo fogo quando se assustou ao ver James entrar. Ela recuou, os olhos tomados por um leve pânico. Mas James não disse nada duro. Apenas se aproximou, segurou a mão dela e disse com suavidade: "Eu sei por que você foi embora. Eu não estou bravo. Mas eu quero que você pare de fugir." Diep baixou a cabeça, as lágrimas caindo sem controle. "Eu não queria que você sacrificasse seu futuro por mim. Eu não queria perder minha mãe. E também não queria te ver machucado por minha causa." James fez uma pausa e respondeu: "O amor não é só para os momentos felizes. Ele sobrevive mesmo na dor. Você não precisa escolher entre mim e sua mãe. Vamos enfrentar tudo isso juntos." Naquele instante, Tuan também entrou. O clima ficou tenso. Ele olhou para Diep e depois para o pai de James, que o acompanhava. Mas no olhar de Tuan já não havia mais raiva. Havia um senso de dever. Com firmeza, disse: "O senhor pode não aceitar, mas não tem o direito de obrigar os outros a viver sob seus padrões para sempre." As palavras fizeram o pai de James silenciar por longos segundos. Ele olhou para Diep, depois para si mesmo, e por um momento enxergou o reflexo do jovem que um dia havia sido. Criticado, pobre, apaixonado, sem reservas, agora sentado à sua frente. Respirou fundo. "Eu estava errado. James, você tem o direito de decidir. Se isso é o que você escolhe, então viva com integridade." Após dizer isso, levantou-se, fez um gesto discreto de despedida e partiu do Vietnã, levando consigo não apenas suas malas, mas também uma mudança silenciosa no coração. Depois de tantas tempestades, James levou Diep de volta à antiga cabana escondida entre as colinas tranquilas. O lugar que guardava tantas lembranças agora estava transformado por suas próprias mãos. O telhado reforçado, as paredes de bambu remendadas com cuidado e um pequeno jardim nos fundos cercado por uma nova cerca de madeira. O ar fresco e o leve cheiro de fumaça vindos da cozinha pareciam purificar tudo. Diep ficou no meio do pátio, o olhar surpreso, enquanto James sorriu com ternura e disse baixinho: "Eu prometi que reconstruiria este lugar, para que a gente tivesse um recomeço de verdade." Tuan também estava presente, ajudando James a carregar materiais e reformar a parte de trás da casa. Poucas palavras foram trocadas entre os dois, mas os olhares bastavam para dizer tudo. Dois homens que antes estavam em lados opostos, agora unidos por um propósito comum: proteger aquela mulher com tudo o que tinham. Naquela tarde, enquanto o sol avermelhado desaparecia por trás das montanhas, James surpreendeu Diep com um beijo no quintal sombreado. Antes que ela pudesse reagir, a voz de Tom ecoou brincando ao fundo: "Vocês agem como se ninguém estivesse olhando." Os dois ficaram corados. Diep soltou uma risadinha tímida e logo convidou Tom para jantar com eles. O jantar foi servido sob a luz amarelada da lâmpada da cozinha. Um prato de legumes cozidos, sopa de peixe de rio e tigelas de arroz quente. Simples, mas cheio de carinho. Sentaram-se juntos como uma verdadeira família. James olhou para Tom e, com naturalidade, tocou num assunto importante. "Se quiser, depois de 3 anos, posso transferir a gestão da filial da serraria para você. Eu confio na sua capacidade." Tona sentiu em silêncio, mas o brilho nos olhos revelava toda a gratidão contida. Ao fim da refeição, Diep encostou a cabeça no ombro de James e murmurou: "O amor verdadeiro nem sempre é bonito." James sorriu e apertou firme a mão dela. Tem dor, tem mágoa, tem sacrifício. Mas se a gente não soltar a mão um do outro, tudo vale a pena." Do lado de fora, o vento soprava suave como um sussurro de bênção. A luz do fogo da cozinha iluminava os rostos deles. 3 pessoas, 3 corações que já foram feridos, agora reunidos com gratidão e esperança. Na serenidade das montanhas, o amor não precisava ser dito em voz alta. Bastava um olhar, um sorriso, para saber que dali em diante, eles nunca mais iriam se perder um do outro. Tự tiên lặng người khi nghe tin ông Thanh, người đã giúp đỡ cô, bị nhóm giang hồ của Chiến hành hung. Cô không thể tin rằng lòng tốt đơn thuần của ông
lại trở thành lý do khiến ông bị trả thù một cách tàn nhẫn như vậy. Nỗi ân hận dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực, khiến cô không thể ngồi yên thêm nữa. Cô biết mình chẳng có gì để đền đáp, cũng không thể đứng ra bảo vệ ông Thanh. Nhưng ít nhất, cô có thể làm điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn. Cô quyết định lên rừng hái bắp chuối, măng, đu đủ để đem ra chợ bán, kiếm chút tiền giúp đỡ ông. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn sương sớm, Tự Tiên vác chiếc gùi tre lên vai, một mình đi sâu vào rừng. Đường núi gập ghềnh, đôi chân trần của cô bước